Olá, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos dar início aqui, continuidade ao estudo do Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos falar a respeito do ministério do Espírito Santo como mestre, Como mestre. Ele é o mestre, ele é aquele que ensina, Ele é perfeito em todo o seu ensinamento. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da palavra, ele é o Espírito de Cristo. Cristo é a verdade. E o cristão, tudo que Deus faz, tudo que Deus opera é através da palavra de Deus. É através do ensinamento. É um ensinamento que liberta, é um ensinamento que preenche o coração. É um ensinamento que lava, que limpa, que transforma. E para isso nós temos o Espírito Santo e ele age hoje como um mestre, Ele é o mestre, o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, que de uma certa forma ele é uma pessoa, ele é um ser vivo, ele é real, ele é verdadeiro. Ele tem os seus pensamentos próprios, ele tem as suas vontades próprias, É ele quem opera tudo em nós através da palavra de Cristo. E o Espírito Santo como mestre, ele foi prometido para nós, ele foi prometido. E uma dessas promessas está lá em Provérbios, no capítulo 1, lá no versículo 23. Lá em Provérbios, capítulo 1, lá no versículo 23, está escrito assim, Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha isso. O Espírito Santo como mestre, ele foi nos prometido. O Senhor Jesus, a própria sabedoria, prometeu aqui nessa palavra. O Senhor disse, eu derramarei sobre vós copiosamente, constantemente, sem parar, sem detença, o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, o conhecimento que vem do Senhor, através do Espírito Santo. Nós devemos entender quem é o Espírito Santo e tudo aquilo que ele opera em nós. E um desses ministérios do Espírito Santo é ele como mestre, ele deve ser buscado como mestre. Nós devemos depender dele como mestre, ele é aquele que nos ensina. E a palavra, e o próprio Deus nos prometeu aqui, isso aqui é uma das grandes promessas que nós temos que perseverar em cima dela. Você vai ver mais para frente que o Espírito Santo, ele se manifesta para você como mestre quando você ora, você vai ver isso mais tarde. Quando você ora, ele vem como mestre, ele se manifesta como mestre em resposta das nossas orações. Nós temos que orar. Nós temos que buscá-lo como mestre, nós temos que entender. A Bíblia diz aqui em Provérbios 1:23, o Senhor prometeu, eis que derramarei sobre vocês copiosamente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A palavra do Senhor é derramada sobre nós copiosamente, constantemente. E para isso nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso mestre, aquele que nos ensina. E para isso precisamos estar santificados, atentos a ouvir a voz dele. Ainda, eu quero ler com você também Isaías, lá no capítulo 11. Vai lá comigo. Isaías, lá no capítulo 11, Isaías capítulo 11. No finalzinho da live eu vou me referir a vocês todos, tá? Deus abençoe. Uma boa noite a dona Naildes, dona Cristina. E a quem mais estiver conosco aí que não aparece para mim, Isaías, lá no capítulo 11, a Bíblia fala sobre o reinado pacífico do rebento de Jessé, que é o Senhor Jesus. E fala o seguinte, o Senhor Jesus, lembrando, o Senhor Jesus, ele é o verbo, o Senhor Jesus, ele é a palavra. Então, nós vamos ler aqui o que repousa sobre o Senhor Jesus. O que repousa sobre o verbo, que é a palavra de Deus. Olha aí, Isaías capítulo 11, lá no versículo 1, está escrito assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Agora, está falando sobre Cristo aqui. Agora o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha isso.
Aqui a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, nas suas 7 vertentes. O Espírito Santo repousou sobre Cristo quando ele andou aqui na terra. O Senhor Jesus foi morto, ressuscitou, está à direita do trono de Deus. E o Senhor Jesus está conosco hoje, porque o Senhor Jesus ele é o verbo de Deus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus repousa os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo como nosso mestre. Agora vamos entender aqui o versículo 2, um por um. Isaías 11:2 diz assim, repousará sobre ele, sobre Cristo, o Espírito do Senhor. Olha isso. O Espírito de Deus como o Senhor, como aquele que governa, como aquele que domina sobre todas as coisas. Repousará sobre ele, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus está o Espírito do Senhor. Aquele que pode, aquele que criou, aquele que sabe de todas as coisas, o Espírito do Senhor. Só que o Espírito Santo, como mestre, ele se manifesta sobre nós como o Espírito do Senhor, aqui em primeiro lugar, quando nós somos servos dele. Nós só conheceremos o Espírito Santo como o Espírito do Senhor se nós formos servos. A partir do momento que a gente serve a palavra, está se manifesta sobre nós o Espírito Santo como mestre, como o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor só se manifesta sobre os servos. A partir do momento que a pessoa entende que ela tem que servir a Cristo, que é servir a palavra, não é ela mesma, não os seus pensamentos, não as suas vontades, não o seu querer, então passa a repousar sobre aquela pessoa o Espírito do Senhor, porque ela se fez servo de Cristo, serva da palavra. E o Espírito do Senhor está sobre as Escrituras, para que a palavra de Deus, que é Cristo, se torne o Senhor sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que se submete. Então só recebe a unção da palavra como Senhor da sua vida aquele que se faz servo. Então você tem que ter essa fé, você tem que ter essa confiança que a palavra, o Espírito Santo está sobre a palavra e ela está sobre você como o seu Senhor. Por essa importância, como tanto o Senhor Jesus falou, em tantas palavras, quem quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo, servir ao Senhor, ser servo. Aí o Espírito do Senhor vem sobre aquela pessoa e passa a governá-la, libertando e transformando a vida dela. Ainda, no versículo 2, Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, vírgula, o Espírito de sabedoria. O Espírito Santo como mestre, ele é o Espírito de sabedoria, resumidamente. Porque sabedoria eu vou falar com vocês melhor mais para frente. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de evitar o mal, resumidamente, tá? Sabedoria é a capacidade de evitar o mal. Repousa sobre a palavra de Deus o Espírito Santo como Espírito de sabedoria, que ensina o cristão como mestre a evitar o mal, a evitar a destruição, a evitar o pecado, a evitar cair em desgraça espiritual, a evitar perder a fé. A sabedoria é a capacidade de evitar o mal, de evitar problemas. A Bíblia diz, igreja, que tem uma palavra na Bíblia, não, acho que em Salmos está escrito assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Você pode jogar no Google aí que você vai encontrar esse versículo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Você tem que entender. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas não quer dizer que a gente recebe todas elas, não. O versículo diz, muitas são as aflições, mas o Senhor de todas o livra. O livra quer dizer que não vem sobre o justo. Não vem sobre o justo. Muitas são as aflições que é para vir contra o justo. Mas está escrito, mas o Senhor de todas o livra. O livra quer dizer, não deixa vir sobre ele essas aflições. Muitas são. Mas o Senhor não deixa. Como que Deus não deixa vir sobre o justo as aflições? Com o Espírito de sabedoria. Com o Espírito Santo como mestre. Ensinando aquela pessoa a evitar o mal lá na frente. O mal, igreja, não é evitado quando ele aparece. O mal tem que ser evitado antes dele se manifestar, antes dele aparecer, para que ele não se crie.
E para isso a gente precisa ter sabedoria de Deus. E essa sabedoria só vem verdadeiramente para evitar o mal quando a gente tem o Espírito Santo como espírito de sabedoria. Essa profecia aqui é sobre Cristo. E os 7 espíritos de Deus que estão aqui, as 7 vertentes dele, está sobre a palavra de Deus. Então, quando a gente se alimenta da palavra verdadeiramente, a gente tem uma comunhão, uma dependência do Espírito Santo como nosso mestre. Que essa é a primeira live que eu estou fazendo hoje a respeito disso. Ministério do Espírito Santo como mestre. É então aonde nós olhamos para a palavra de Deus e nós meditamos e nós buscamos na palavra e no Espírito Santo que ele seja mestre sobre a nossa vida. E uma das vertentes dele como mestre, ele é o espírito de sabedoria. Ele é especialista em todas as coisas e uma dessas especialidades é sabedoria. A capacidade de evitar o mal, a capacidade de ter uma vida plena. Um dos homens mais sábios que já andaram nessa terra foi Salomão. E a Bíblia diz que Deus, durante todo o reinado de Salomão, ele teve paz, tranquilamente. Mais de 40 anos de paz. E olha que os inimigos deles eram terríveis. Deus deu para ele paz. Por quê? Porque Deus o encheu de sabedoria. Ele pediu isso para Deus. Ele pediu sabedoria para Deus. Eu vou falar isso com você mais para frente. Salomão pediu sabedoria para Deus e Deus deu tanta coisa para ele, tanta coisa. E uma das promessas que Deus fez para ele foi essa, que ele teria a paz de todos os seus inimigos. Então, igreja, a gente precisa entender a palavra. Às vezes eu assisto pregações, eu vejo pessoas falando assim, nesse mundo a gente vai ter um monte de luta, você está pensando que você vai ter alegria é só no céu, paz é só no céu, aqui é guerra. Não, a Bíblia não ensina isso não. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acredita. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui vai ser um problema atrás do outro, é guerra em cima de guerra. Você tá maluco, meu irmão. Isso não é evangelho, não. Evangelho é boas novas. É lógico que a gente tem dia mal. É lógico que a gente tem aflições, como Jesus mesmo disse, como a palavra diz. É lógico que a gente tem deserto, a gente tem provação, tem tudo isso aí. Mas a vida, igreja, não é para viver com problema, não. Não é para viver. A vida de ninguém pode ser dentro da igreja a vida inteira só para resolver problema. Isso é vida de escravidão. Imagina a pessoa, nós estamos em 2025 hoje. Aí o ano inteiro de 2025 a pessoa só vai na igreja só para resolver problema. Aí daqui a pouco 2026, o ano inteiro é problema. Aparece um, vem outro. Aí 2027, problema. Quem é que suporta viver uma vida dessa? Isso aí não está prometido na palavra não, igreja, mas de jeito nenhum. Se é a maneira de falar, né? Mas assim como Deus deu um reinado de paz para Salomão na época da lei, na época que tinha mais de 14 povos lá, terríveis, homens terríveis e perversos, e Deus fez aquele povo ficar longe de Israel por mais de 40 anos. Deu um reinado pacífico para Salomão. Imagina para nós hoje. Salomão não tinha o nome de Jesus. Salomão não tinha a palavra como nós temos hoje. Salomão não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Ele não tinha. Ele tinha de uma certa forma, mas não hoje habitando dentro dele. Ele não tinha. Salomão não tinha o sacrifício da cruz. Não tinha o sangue. Não tinha a vitória da cruz. Não tinha o sangue. Ele não tinha nada disso. Nada. Ele só tinha, entre aspas, a lei do passado. E a fé que ele tinha em Deus. E o sacrifício que ele fez. Não o sacrifício de Jesus. Se com o sacrifício que ele fez de 1000 holocaustos, Deus já apareceu para ele, falou, pede-me o que quiser, ele pediu sabedoria para poder governar o povo. E ali Deus deu tudo para ele. Imagina para nós hoje, gente. Imagina para nós hoje. Então é um absurdo quando eu vejo pessoas pregando isso. Aqui é luta, aqui é só guerra, paz é só no céu, alegria é só no céu, aqui é guerra. Deus me livre, meu irmão. Coitado de um povo desse, que fica recebendo um monte de sofrimento na vida, sendo que não era para receber. Mas falta de conhecimento, falta de conhecer o Espírito Santo como mestre, e uma das especialidades dele como mestre é ser o espírito de sabedoria. Resumidamente, a sabedoria é a capacidade de evitar o mal, de evitar a destruição. A sabedoria traz paz. Sabedoria traz para você uma vida pacífica, traz para você uma vida de paz, traz para você tranquilidade. O espírito de sabedoria que está na palavra te traz boas novas, te traz realizações, te traz descanso. A gente tem que ter essa compreensão plena, né? Estuda sobre sabedoria na Bíblia que você vai entender isso. Ainda, ó, versículo 2, para quem está chegando agora, Isaías capítulo 11, versículo 2.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que já vimos, o Espírito de sabedoria e depois o Espírito de entendimento. Olha isso. O Espírito Santo como mestre, ele é o Espírito de entendimento, de nos fazer entender plenamente a palavra de Deus. Espírito de entendimento. Tem uma palavra, eu não vou abrir com você lá agora não, acho que está lá em Provérbios. A Bíblia diz assim, os que buscam, eu não separei essa palavra não. Às vezes eu não gosto de ficar buscando aqui, assim, sem separar a palavra, porque às vezes me demora um pouco para achar, né? Deixa eu ver se eu encontro ela rapidinho aqui. Tem uma palavra aqui em Provérbios, que a Bíblia fala que aqueles que buscam ao Senhor entendem tudo. Cadê? Comas o pão do filho. Ai, meu Pai, diga um humilhado, se te mostras fraco. Repousará sobre ele o espírito de entendimento, né? O espírito de entendimento, o Espírito Santo como mestre. Aqui, achei. É Provérbios capítulo 27, lá no versículo 5. Provérbios 27, versículo 5 diz assim, ó. Os homens maus não entendem o que é justo. Agora olha a palavra. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Olha isso. Eu não quero saber o que dizem. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, Provérbios... desculpa, não é 27 não, falei errado. É Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 5, tá? Provérbios 28, 5, ó. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Olha isso, que maravilha isso. Os que buscam, Provérbios 28, 5. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Entendem tudo. Por quê? Porque os que buscam o Senhor têm a revelação de que o Espírito Santo é um mestre. E como ele é um mestre, voltando aqui para Isaías 11, 2, ó. Repousará sobre ele o espírito de entendimento. Entendimento. O Espírito Santo como mestre, ele é o espírito de entendimento. Não existe esse negócio que às vezes eu vejo as pessoas falando, eu não estudei, eu não tenho escolaridade. E, irmão, esquece. É lógico que a gente precisa estudar. A pessoa precisa estudar, lógico que precisa. Agora, você tem que entender que o Espírito Santo, como mestre, ele não depende da sua escolaridade para te dar entendimento. Ele não depende de nada disso. Porque esse entendimento é que ele é espiritual. Ele não é um entendimento que você aprende na escola. Como eu acabei de ler com você lá, Provérbios 28, 5, né? Os que buscam ao Senhor entendem tudo. Isso aqui é mais uma palavra que Deus declarou lá, que você deve orar em cima dela. Senhor, está escrito. Eu acabei de ler com você. Os que buscam ao Senhor entendem tudo. Você não pode ficar fixado no seu conhecimento ou na sua inteligência. Esquece disso aí, meu irmão. Esquece. Mas eu fui criado na roça. Eu não tenho estudo nenhum. Irmão, esquece disso. Esquece. Está escrito, os que buscam o Senhor entendem tudo. Espírito de entendimento. Espírito de entendimento também é conhecido como... vou pregar para vocês mais para frente, se Deus quiser, sobre os dons do Espírito Santo. E um dos dons do Espírito Santo é o dom da palavra de ciência. Palavra de ciência é o dom de Deus, mas nesse caso aqui, o espírito de entendimento, ele dá pra gente a capacidade pra gente aplicar a palavra de Deus perfeitamente como Deus quer. Ter entendimento da palavra é saber aplicar a palavra de Deus perfeitamente. Saber manejar a palavra de Deus perfeitamente, ter o entendimento para tudo, tudo, tudo. E saber manejar a palavra nem para pregar para os outros, é para si próprio, é na nossa própria vida, né? O espírito de entendimento, ele nos ensina a aplicar a palavra de Deus perfeitamente em cada área da nossa vida, sem falha nenhuma, sem ficar batendo cabeça, sem ficar errando, sem ficar falhando. Meu Deus, agora o que eu faço? Mas eu errei nisso, como que eu oro nisso, como que eu oro naquilo? Existem várias formas de oração. Existe o clamor, existe invocar a Deus, existe a súplica, existe também a oração, existe vários tipos de oração, que talvez eu vou falar isso com você mais pra frente, antes de tudo. O Espírito Santo, como entendimento, ele nos ensina a orar da maneira certa para cada situação,
O espírito de entendimento, o Espírito Santo como mestre, ele como entendimento, ele sempre vai te mostrar o caminho certo, ele sempre vai te mostrar a saída. Ele sempre vai te ensinar. Entendimento é a capacidade de aplicar a palavra de Deus perfeitamente. Manejar a palavra e aplicar ela perfeitamente. A pessoa que ela tem o Espírito Santo e repousa sobre Cristo, repousa sobre o verbo, sobre a palavra, o espírito de entendimento. Quando a pessoa ela se alimenta, ela é ungida, ela busca, ela passa a orar, como eu falei aqui antes, eu vou falar de novo, eu vou citar isso para você no próximo estudo. O Espírito Santo ele vem para nós como mestre em resposta das nossas orações. Nós temos que orar, a gente tem que orar. A gente tem que pegar na palavra, como eu li com você Provérbios 1, né? Se você está pegando essa live agora, assista depois do começo. Assista aqui no Facebook, assista no YouTube. Você tem que assistir a palavra por inteiro para você ter a plena compreensão. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 1, 23, derramarei sobre vocês copiosamente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu tenho que pegar aquela promessa, eu tenho que orar em cima dela. Eu tenho que orar sobre a promessa de Deus. Pai, o Senhor prometeu que o Senhor me faria conhecer a sua palavra plenamente. O Senhor derramaria dela sobre mim copiosamente, plenamente. Você tem que orar, é a resposta das orações. E sobre a palavra está o espírito de entendimento. Plenamente. Nunca mais você vai ter dúvida de nada. Raramente você vai ficar perguntando para alguém: o que eu tenho que fazer da minha vida? O que eu preciso fazer? Que decisão que eu tomo? Eu não sei o que fazer da vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é o espírito de entendimento. Que eu acabei de ler com você Provérbios 28, 5, né? Onde a palavra nos garante: os que buscam ao Senhor entendem tudo. Entendem tudo. Você tem que se apegar nisso, isso é algo espiritual, isso é algo pleno. Quem fez o cérebro do ser humano é o próprio Deus. É Ele que fez, é Ele que sabe o caminho, gente, para todas as coisas. É Ele que sabe o caminho. Você tem que entender isso. Deus, eu vou falar isso com você mais para frente, mas já vou adiantar agora. Igreja, teve vários homens, né? Mas Deus, ele unge olhos. Você encontra na Bíblia que Deus unge olhos. Você encontra na Bíblia que Deus unge lábios, Deus unge pernas, Deus unge as pernas do profeta para ele correr mais do que os cavalos. Deus unge um monte de coisa. Só que tem algo na Bíblia que Deus unge. Tem algo na história da humanidade, do Antigo e do Novo Testamento, que Deus unge e que a gente joga fora, que a gente não pega pra gente. Sabe o que Deus unge também? Deus unge cérebro. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Deus unge cérebro. Deus ungiu, um dos homens que Deus ungiu o cérebro foi Daniel. Deus ungiu o cérebro de Daniel. Você tem que ler o livro de Daniel. Daniel colocou no coração não se contaminar. E Daniel fez um voto com Deus, um propósito com Deus. E ele ficou 3 anos sem comer carne. 3 anos sem comer carne. Leia depois Daniel capítulo 1. Ele ficou primeiro 10 dias. Que o chefe dos eunucos não queria deixar ele fazer, porque tinha medo, porque ele pensou que ele ia ficar mais magro do que os outros. Só que aí fez uma experiência com eles, 10 dias comendo legumes. E no final dos 10 dias, Daniel estava mais robusto, ele e os amigos deles, mais robusto, mais forte, mais bonito do que os outros homens que estavam tudo comendo carne. E ali eles ficaram 3 anos, tá? 3 anos comendo legumes, o sacrifício, olha o preço que ele pagou. E depois você lê lá em Daniel capítulo 1. Aí Deus deu para os amigos dele alguns dons, mas para Daniel Deus deu muito mais. Deus deu uma inteligência para Daniel. Deus deu para ele entendimento para poder interpretar sonho, visão. Deus ungiu o cérebro de Daniel poderosamente. Por quê? Porque ele buscou. Ele sacrificou, ele jejuou. E Deus ungiu o cérebro dele. Deus ungiu o cérebro de José. Salomão, então, nem se fale. Mas Deus ungiu o cérebro. Você tem que estudar isso na Bíblia, gente. Tá escrito lá, os que buscam o Senhor entendem tudo. Gente, ó, a gente, como fazendo a obra, a gente atende pessoas há muitos anos. E, ó, mais de 90% das pessoas que a gente atende, mais de 90%, os problemas que elas trazem, a mais de 90%, dos problemas dava para ser evitado. Não precisava vir sobre ela. Só que faltava sabedoria, e também sabedoria serve para evitar o mal. E entendimento, faltava entendimento. Mais de 90% dos problemas que as pessoas trazem por falta de entendimento.
As pessoas não têm a vida delas transformadas também por falta de entendimento. Como que eu posso aplicar a palavra de Deus perfeitamente na minha vida se eu não entendo ela? Eu tenho que entender. E para eu ter o Espírito Santo como mestre, para ele me ungir com entendimento, eu preciso calar a minha voz. Eu preciso calar as influências malignas, eu preciso buscá-lo no silêncio. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso aquietar minha alma, aquietar minha mente e dedicar tempo, dias, horas, isso aqui é para a vida toda, buscando o Espírito Santo como meu mestre. Ali ele vai me dar entendimento, e isso com oração, isso com humilhação, isso buscando dentro da palavra, todas as palavras que falam a respeito de entendimento, em buscar na Bíblia, porque da unção da palavra que está na palavra é que unge a gente. A palavra de Deus sai unção dela, e ela unge, no caso aqui, ungiu o nosso cérebro, para nos dar entendimento. Tem um monte de passagem na Bíblia, gente, um monte de passagem. Quando foi construir o templo de Deus lá, que eu não vou abrir agora, mas a Bíblia diz que Deus pegou homens e ungiu, o Espírito Santo ungiu aqueles homens. Está escrito na tua Bíblia que Deus ungiu vários homens para poder trabalhar com pedras que eles nunca tinham trabalhado, para eles fazerem desenhos, para eles fazerem projetos. Deus ungiu, o Espírito Santo ungiu homens para eles trabalhar, para fazer todo tipo de obra perfeita. Todo tipo de obra perfeita, Deus ungiu eles. Busque, leia isso na sua Bíblia, joga no Google lá. O Espírito Santo unge homens para trabalharem no templo, para elaborar desenhos. Aí lá vai aparecer tudo. O Espírito Santo ungiu homens para elaborar desenho, para fazer projeto, para aprender a trabalhar perfeitamente com todo tipo de pedra preciosa, para poder trabalhar no templo. Como que o Espírito Santo deu entendimento para aqueles homens? Quem busca o Senhor entende tudo. Não estou falando em entender de tudo, saber de todas as coisas, não. Entender tudo é tudo que diz respeito à sua vida. É para você ter uma vida abençoada com Deus. E para isso vem sobre nós o espírito de entendimento. Ainda, né? Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, ou espírito de conselho. Olha isso. O Espírito Santo, hoje nós estamos falando do ministério do Espírito Santo como mestre. E o Espírito Santo como mestre, ele é o espírito de conselho. Conselho. Olha isso. Você e eu, a gente tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo para que ele seja o nosso conselheiro. Repousa sobre Jesus o espírito de conselho. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o verbo, ele é a palavra. Está sobre essa palavra aqui o espírito de conselho, sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo como nosso mestre, ele é o espírito de conselho. A palavra de Deus, ela tem unção perfeita do conselho, para nos aconselhar em todas as coisas. E o conselho de Deus acalma a nossa alma. O conselho de Deus nos aquieta, o conselho do Espírito Santo nos dá paz. Quando a pessoa tem o Espírito Santo como mestre, ele se torna o conselheiro daquela pessoa. Então ela tem paz, ela tem alegria, ela tem confiança. Ela não vai ser enganada pelas vozes que tem nesse mundo, tanto do inferno quanto dos homens. Ela vai ouvir pessoas falando com ela. Ela vai ouvir pregações. Ela vai ouvir pessoas falando. Mas quem vai falar com ela é o mestre dela, que ela tem como seu conselheiro. Agora imagina a pessoa que não tem o Espírito Santo como seu conselheiro. Imagina isso. É toda hora na vida enfiando os pés pelas mãos. Toda hora na vida fazendo besteira em cima de besteira. Toda hora na vida. Tomando um monte de decisão errada. Toda hora na hora da angústia, só toma decisão errada na vida. Aí o prejuízo só aumenta. Por quê? Porque não tem o conselheiro. Não tem o Espírito. Hoje na igreja, parece que quando aparece uma pessoa, que quando ela tem o espírito de conselho, vai todo mundo atrás dela. Ah, fulano, revela aí pra mim. Olha, você tem uma palavra que não sei o quê. Olha que não sei o quê, Deus fala muito com você. O que Deus está falando com você a respeito da minha vida? Hoje é algo assim que eu fico assustado. Aparece uma pessoa que ela tem uma unção assim, e vai todo mundo atrás dela. Vai todo mundo quer perguntar tudo para ela, mas não precisa isso. Não precisa. Todos nós podemos ter o Espírito Santo como nosso mestre, e ele é o nosso espírito de conselho. Ele quer te aconselhar pessoalmente.
Através de quem? Da palavra, do verbo. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada, eu fico agoniado. Aí é que está o negócio. É por isso que muita gente é destruída. Porque não persevera. Você só vai ter de Deus aquilo que você busca. Você tem que entender que um dos ministérios do Espírito Santo, ele é o mestre. E como mestre, repousa sobre Jesus o espírito de conselho. O próprio Senhor Jesus falou numa palavra assim, ó: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que maravilha isso, gente. Achareis descanso para a vossa alma. Aquela palavra, né? Vinde a mim. Vinde a mim a palavra está escrito assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma, porque o fardo dele é leve. Ele falou que quando a gente aprende dele, a gente acha descanso para nossa alma. Está escrito lá, gente, descanso para a alma. Sem viver uma vida, sem viver uma vida atribulada, sem viver com um problema atrás de problema atrás de problema. E isso não é promessa de Deus. A promessa de Deus é uma vida de paz. É lógico que nós temos guerras. A gente tem guerra, tem deserto, tem um monte de coisa. Mas não é para vivermos assim. As guerras, os desertos, as aflições da vida, o dia mal, é um período, não é para a gente viver assim. Deserto também é período, não é para viver longo tempo em deserto, não. Dia mal é um período mal, pode ser meses ou pode ser anos, mas não é para viver toda hora em dia mal, não. Não é não, de jeito nenhum. Jesus falou que se a gente aprende dele, a gente acha descanso para a nossa alma. Mas para isso, o Espírito Santo precisa ser o nosso espírito de conselho. O espírito de conselho está sobre Jesus, está sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra tem o espírito de conselho. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler com um propósito. Você tem que saber o que você vai buscar da palavra. A palavra de Deus é uma terra. Você tem que saber, você vai cavar. Você tem que saber o que você vai buscar. O que você vai procurar na terra. Você tem que ter objetivo. Então, nesse caso aqui, a quarta vertente do Espírito Santo, ele é espírito de conselho. Peraí, eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou me aquietar. Por quê? Porque agora eu quero que o Espírito Santo seja o meu conselheiro. Eu quero que ele me dê conselho para tudo. E para isso eu tenho que buscá-lo. Só que isso não é só ler a Bíblia na hora do aperto, não, gente. Né? Agora eu estou desesperado, agora eu vou ler a Bíblia. Né? Assim acontece com um monte de gente. Às vezes eu vejo na televisão, às vezes acontece alguma coisa ruim na televisão. Geralmente quando está acontecendo alguma coisa ruim com o artista, alguma coisa, aí aparece algum amigo do artista e fala assim, ó, agora é a hora de orarmos. Aí eu fico olhando e falo, agora é a hora de orar. Agora. A vida inteira bagunça, bebida, cachaça, só bagunça. Aí na hora que aparece o mal, agora é a hora de orar. Aí acontece alguma coisa ruim, vamos pedir a Deus. Agora. Agora. Antes é uma bagunça inteira na vida, ninguém tá nem para nada. Aí nego tá ruim no hospital, acontece alguma coisa ruim, agora é a hora de orarmos. Agora é a hora de orar. Agora. Não é assim que funciona não, gente. Não é orar na hora do aperto, não é ler a Bíblia na hora que tá angustiado só não. Apareceu um problema agora, eu vou ler a Bíblia não. Isso é uma construção. Isso é para a vida toda. Não é agora. Isso é conhecimento, isso é passar tempo com Deus. Se não tiver intimidade, não adianta querer um grande favor dele se não tem intimidade. Não adianta, tem que construir intimidade. Não adianta só ter fé em Deus, tem que construir uma vida com ele. Ter fé em Deus, acreditá-lo, diz respeito à intimidade. Quando eu falo que não adianta só ter fé, quando eu falo às vezes que não adianta só acreditar em Deus, porque muita gente fala, acreditam muito em Deus. Acredita em Deus, mas está separado da intimidade, não adianta nada. Fé sem obras é morta. Aí eu tenho muita fé em Deus, mas está separado da comunhão, então essa fé é morta. Essa fé não vai valer pessoa para nada. Acreditar em Deus e ter fé em Deus, isso diz respeito à intimidade. Isso diz respeito a ter a palavra como seu Senhor. Quer dizer, ela te governa. Ela governa você, suas decisões, o que você sente, tudo. Só que isso tem que ser construído. Isso tem que ser construído. A gente tem que entender isso muito bem. Como que eu posso querer um favor de Deus se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho comunhão com Ele? Eu li com você lá em Provérbios 28:5. Os que buscam o Senhor entendem tudo. É os que buscam o Senhor. Tem uma outra palavra que está lá em Provérbios também que fala assim,
A intimidade, você pode jogar no Google assim, ó, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha isso. A intimidade de Deus é só para quem o temem, tá? A intimidade dele é só para quem teme. Você tem que entender isso. Não adianta eu querer coisa íntima de Deus, coisa profunda de Deus, se eu não temo ele. Temer a Deus é buscá-lo, é construir uma vida com ele, tá? Então, vamos ler de novo, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Olha isso aqui. A quinta vertente do Espírito Santo, ele é o Espírito de fortaleza. O Espírito Santo como mestre, ele é o Espírito de fortaleza. Olha que maravilha isso. Pesquisa, compra uma chave bíblica e abre lá na chave bíblica e vai pesquisar sobre a palavra fortaleza para você ver. Tanto de promessa que tem na Bíblia sobre fortaleza. O Espírito Santo como mestre, ele é o Espírito de fortaleza. Torna aquela pessoa, a fé dela, a alma dela impenetrável, inabalável. Por quê? Porque ele é o Espírito de fortaleza. O Espírito Santo como mestre, ele torna aquela pessoa uma fortaleza. Uma fortaleza. Porque ele é o mestre daquela pessoa. Ele é o mestre. Então a gente deve buscar isso em Deus. Senhor, está escrito que repousa sobre o Senhor o Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza está sobre a palavra e a palavra está dentro do meu coração. Então, como a palavra está dentro do meu coração, ela me governa, então eu tenho dela tudo o que está nela. E você tem que entender que você só vai ter de Deus em você aquilo que você crê. E aquilo que você crê é aquilo que você tem conhecimento. Entre tantas palavras que eu poderia citar, está lá em Oséias 6, se eu não me engano. Deus ele fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus, não é pecado, é falta de conhecimento. Ah, o pecado destrói. O pecado só destrói quando a pessoa não tem conhecimento. Quando a pessoa ela tem conhecimento, o pecado não pode destruir ela. O pecado não vai dominar ela. O pecado só domina, escraviza e destrói quando uma pessoa ela não tem conhecimento. Então Satanás acaba subjugando aquela pessoa na mente dela, porque a mente é o campo de batalha. Aí o pecado subjuga a pessoa aqui, aí a pessoa se torna escrava do pecado. Escrava. Agora, quando a pessoa ela tem conhecimento, o Espírito Santo, como mestre, torna a mente daquela pessoa uma fortaleza. Eu vou pregar isso que eu vou falar para você aqui agora, eu vou pregar mais para frente no estudo de batalha espiritual. A Bíblia diz no Novo Testamento que Satanás, ele constrói fortalezas na mente das pessoas. Ele constrói fortaleza, ele deixa a pessoa presa numa vida desgraçada. Está escrito isso. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Está escrito bem assim, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Todo engano de Satanás. A Bíblia diz que nós temos armas espirituais para destruir fortalezas. Satanás constrói fortaleza na mente, deixa a pessoa presa. Ela sempre vai ser incrédula, pessimista, ela nunca vai ter a visão que Deus quer que ela tenha da vida e a visão que Deus quer que ela tenha dele e dela mesma. Porque é uma fortaleza, existem sofismas, que é engano. É engano que Satanás coloca na mente e joga a pessoa contra Deus. E para isso, assim como Satanás e o diabo, ele sabe que o Espírito Santo é o Espírito de fortaleza. Ele sabe que se ela buscar o Espírito Santo como mestre, ele vai construir na cabeça dela uma fortaleza. Que é onde a palavra também diz, que está lá em Efésios 6, que uma das partes da armadura de Deus é o capacete da salvação. Capacete da salvação vem na nossa mente, da salvação. Capacete da salvação não é sermos salvos, não é isso. Capacete da salvação é manter a nossa salvação intacta. O diabo trabalha na nossa mente, na mente do ser humano, para jogar a pessoa contra Deus e deixá-la aprisionada no pecado, no engano e na religiosidade. Deixa o diabo aprisiona a pessoa na mente. E o Espírito Santo dá um capacete da salvação. Para que o diabo não consiga atuar com a arma da dúvida, com a arma do medo, com a arma da incredulidade, da ansiedade. Tem um monte de arma que o diabo usa na mente. Só que o Espírito Santo ele é o Espírito de fortaleza. Quando o Espírito Santo constrói uma fortaleza na mente da pessoa, Satanás nunca mais vai conseguir entrar na mente dela. Nunca mais. Ali ela vai ter o capacete da salvação. Ali ela vai ser plenamente salva. A salvação dela vai estar intacta. Ela nunca vai ser jogada contra Deus. Nunca vai ser jogada contra a palavra. Nunca. Por quê? Porque o Espírito Santo construiu nela
uma fortaleza na mente dela. Uma fortaleza. Uma fortaleza com o próprio Espírito Santo constrói. Impenetrável para o inferno, para qualquer tipo de coisa ruim. Por isso que isso tudo resumidamente, tá? Porque cada um desses tópicos aqui é para fazer uma live toda, dá para fazer uma pregação inteira sobre cada um desses tópicos aqui, tá? Você tem que pegar esses tópicos aqui dos 7 Espíritos de Deus e estudar tudo isso aqui plenamente. Então o Espírito Santo como mestre é o espírito de fortaleza. Fortaleza. Nunca mais a pessoa vai olhar para o outro e vai ter ódio. Vai olhar para o outro e vai ter raiva. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Isso acontece com todo mundo. Dormindo, a pessoa tá dormindo, aí ela tem um sonho, acorda com raiva do marido, acorda com raiva da esposa, acorda com raiva de alguém. Quantas vezes? Quantas vezes Satanás não quer jogar a nossa mente contra a liderança da igreja? Quer jogar? Quer jogar. Quer jogar a mente contra a liderança, ele trabalha nisso. Joga a mente contra a liderança da igreja. Aí daqui a pouco, quando ele vai conseguindo essas vitórias, aí chega um ponto que ele joga a pessoa contra Deus. Só que sabe o que é jogar a pessoa contra Deus? Em primeiro lugar, joga a pessoa contra a igreja. E depois, joga a pessoa contra a palavra. Jogou a pessoa contra a igreja, jogou a pessoa contra a palavra, pronto, aquela pessoa já está contra Deus. Ela não acredita mais em nada. Aí o mal construiu uma fortaleza na mente dela. Ali ela fica totalmente sequestrada. Ali ela fica totalmente presa pelo mal. Então, o Espírito Santo, ele é o espírito de fortaleza. Ainda, né? O quinto, né? Ó, não se perca. O espírito de fortaleza, sexto, vírgula, o espírito de conhecimento. Olha isso. A sexta virtude do Espírito Santo como mestre, ele é o espírito de conhecimento. Olha isso, gente. Isso aqui eu vou ver com você mais pra frente, ainda no próximo estudo a esse respeito. O Espírito Santo como mestre, ele é o espírito de conhecimento. O Espírito Santo conhece tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou falar isso para você no próximo estudo. O Espírito Santo, ele nos revela as coisas de Deus. Ele nos revela as coisas de Jesus Cristo. Ele nos revela as coisas dele próprio. E ele nos revela as coisas do inferno. Ele nos revela as coisas dos homens. Ele nos revela as coisas de todas as coisas. Ele nos revela tudo. Tudo que a gente precisa saber. Para a gente andar com tudo que Deus quer que a gente saiba, melhor dizendo. Para a gente chegar a uma perfeição espiritual, a plena varonilidade, a estatura plena, o pleno desenvolvimento espiritual. E para isso a gente precisa ter o Espírito Santo como espírito de conhecimento. É ele que nos revela tudo. Espírito de conhecimento não é para ficar revelando as coisas da vida dos outros, não. Espírito de conhecimento é para nos revelar as coisas profundas do Pai, e do Senhor Jesus e do Espírito Santo. É para nos revelar as coisas do reino do céu. O Espírito do conhecimento é para nos revelar as coisas do inferno, para que a gente aprenda a batalhar espiritualmente. Porque sem guerra espiritualmente não há como prevalecer. O Espírito Santo nos ensina as coisas do mundo, aliás, as coisas dos homens, as coisas da terra, tudo que a gente precisa saber. E ele é o Espírito de conhecimento. Ele sabe de tudo, não existe nada que o Espírito Santo não conheça perfeitamente, porque ele, junto com Deus Pai, com Deus Filho, eles criaram todas as coisas, eles sabem de todas as coisas, eles veem tudo. E o Deus Pai, pela sua graça, ele quer compartilhar isso com a gente, ele quer compartilhar, para que a gente se torne uma fortaleza. A gente precisa ter o conhecimento. O Espírito Santo é o Espírito de conhecimento. E o sétimo, para a gente terminar por hoje, ó. Finalzinho, do Isaías 11, tá? Versículo 2, finalzinho. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha isso. A sétima vertente do Espírito Santo como mestre. Ele é o espírito de temor do Senhor. O Espírito Santo como mestre. Ele é o espírito de temor do Senhor. Ele sempre vai colocar o temor de Deus no nosso coração. Sempre. Espírito de temor do Senhor é aquele que vai nos livrar da nossa natureza humana, carnal e pecaminosa. Espírito de temor, ele também é o espírito de domínio, nos dá domínio próprio, nos dá controle. Espírito de temor é isso, é para que o inferno não nos impulsione, é para que a carne não mova a gente, é para que as circunstâncias não influenciem a gente. E para isso a gente precisa ter espírito de temor. Espírito de temor, ele nos dá força para que nada de ruim, nem carnal, nem demoníaco, nada venha influenciar a pessoa. E para isso ela tem que ser o espírito de temor do Senhor. É aquela pessoa que para tudo na vida, o Espírito Santo, como mestre dela, vai ensinar ela a temer a Deus para tudo na vida dela. Tudo. Ela vai ter o temor para tudo.
Então, igreja, hoje, resumidamente, tá? Estuda isso. Hoje é a nossa primeira live com o Espírito Santo como o mestre. Ele é mestre, gente. Busque ele. Se humilha. Primeira palavra que eu li com você hoje, Provérbios 1:23. Derramarei sobre vocês o meu espírito copiosamente e vos farei saber as minhas palavras. Você tem que buscar isso. Tá lá em Provérbios 28:5, né? Os que buscam o Senhor entendem tudo. O Espírito Santo, ele é um mestre. Ele é Deus, ele é o Senhor. Ele é uma pessoa. Não em carne e osso, mas ele é vivo, ele é real. Ele está na terra hoje. Ele pode ser buscado. Não ore apenas a ele para resolver problemas seus. Tenha intimidade com ele. Tenha intimidade. Busque ele como sua fortaleza. Busque ele como seu conselheiro. Busque ele como aquele que te dá entendimento. Se envolva. Se envolva. Tenha os seus momentos de oração, mas muitas vezes na oração não fica falando muito não. Fica no silêncio. Nessa fé aqui, ó. Buscando o Espírito Santo como seu mestre. Senhor, me ensina. Aí ali você se cala. Aprenda a fazer isso na hora da oração. Aprenda a meditar. Meditar, quando você for ler a Bíblia, desliga o seu celular, não fica respondendo coisa não. Não fica de conversa com ninguém não. Aprenda a se calar para você buscar o conselheiro. Aí o Espírito Santo vai ver que você está dedicado, ele vai passar a ser o seu mestre. Fazer um paralelo aqui bem fraquinho. Ó. Você vê como é que funciona na escola. Tem lá, exemplo, 40 alunos, vai. 40 alunos, aí a professora vê que 20 não quer nada com nada. E ela vê que 20 quer aprender. Só que tá tudo misturado. Lá na frente tem aqueles que não quer nada com nada, aí lá no fundão tem aqueles que quer aprender. Aí eu já vi isso muito. Aí o que o professor faz? Ó, vem pra frente, todo mundo que quer aprender. Os que não quiser, senta lá no fundão. Muitas vezes faz isso. Isso é uma realidade. Aí o professor traz pra frente os que querem aprender. E os que não querem nada com nada, fala, ó, fica no fundão aí, só não atrapalha a minha aula. Aí ele pega os da frente ali que quer, ele vai e olha no olho, ensina para aqueles que querem absorver. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai ser o seu mestre quando ele vê que você realmente quer aprender dele. Se eu leio a Bíblia por ler, leio um versículo ou outro e não tô nem para nada, aí eu penso o que eu quero, falo o que eu quero, tomo uma decisão da minha cabeça, pode esquecer, meu irmão. Vou ter problema em cima de problema a minha vida toda. Até uma hora que a pessoa vai ser destruída por tanto problema na vida dela. Ah, eu tô há tanto tempo na igreja e minha vida não muda. Eu vou na igreja e minha vida não muda. Eu tô 10 anos na igreja, na vida não muda. Tenho fé em Deus, minha vida não muda. É lógico. Só ter fé em Deus, só vai pra igreja. É a mesma coisa daquele aluno lá. O aluno vai um ano inteiro pra escola. Aí no final de ano ele reprova. Aí a mãe vai brava lá. Ah, não pode reprovar meu filho. Eu mando ele todo dia. Aí a professora fala, não, ele vem todo dia. Só que ele fica lá no fundão. Não aprende nada, não ouve nada, não pratica nada. Está reprovado. É a mesma coisa a igreja. Não é só ir para a igreja. O que adianta ir para a igreja e estar com a cabeça aqui fora aqui? O que adianta ir para a igreja e estar agoniado? O que adianta ir para a igreja e não ouvir um ensinamento, não ouvir pregação? E depois não é só ir para a igreja, não. É sair da igreja e ser discípulo. E ser discípulo. A primeira vertente do Espírito Santo aqui é repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quer dizer, para eu conhecer Deus, para eu conhecer o Espírito Santo como Senhor, eu tenho que ser servo. Eu tenho que ser servo, eu tenho que aprender. Eu tenho que me colocar como discípulo. Se eu me coloco como aluno, aí de verdade ele vai ser meu mestre. Se ele vê interesse, aí ele vai ser o mestre da pessoa. Agora, se ele não vê interesse, meu irmão, se ele vê que a pessoa vai, ele fala com a pessoa não toma atitude, a pessoa não se empenha, a pessoa só quer viver de versículos isolados na Bíblia. Vai ler a Bíblia 5 minutos, já fica agoniado, com fome, vai assistir televisão, larga tudo. Aí fica 2, 3 horas na frente da televisão, 10 horas na frente da televisão, conversa com todo mundo. É vídeo o tempo inteiro. Aí na hora de pegar a Bíblia 5 minutos, esquece. Pode esquecer. Não tem interesse algum. Absolutamente nada. Vai viver sendo reprovado na vida, tá? Vai viver se tomando bomba na vida. Só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Só derrota. Por quê? Eu tô na igreja há tanto tempo. Aí agora você entende um pouco mais. Não adianta estar na igreja. Não adianta só ir para a escola. Tem que ser aluno. Tem que ser discípulo. Tem que ser servo. Então, se o Espírito Santo vê essa aplicação, ele vai ser o seu mestre. Ele quer ser o seu mestre. Várias vezes isso aconteceu com Jesus, tá? Jesus olhava assim, não, tem gente demais aqui. Tem muita gente aqui. Aí o que Jesus falava? Ó, vem aqui todo mundo aqui, ó. Essa multidão aí. Ó, quem não aborrecer pai, quem não aborrecer mãe, quem não aborrecer marido, quem não aborrece filho, quem não aborrece esposa, quem não aborrece ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não. Aí nisso daí, ó,
Já um montão de gente ia embora. Lê na Bíblia isso pra você ver. Você pensa que Jesus é igual aos homens de hoje? Os homens de hoje, quanto mais gente tiver, para eles melhor é. Aí tira selfie com o povo, fica mostrando a igreja lotada, o povão com não sei o quê. Jesus, meu irmão, toda vez que ele via a multidão, ele falava, tem gente demais aqui. Tem gente demais. Aí ele ia lá e passava lá uma peneira lá e um monte de gente ia embora. Você tem que olhar para isso, gente. Tá? Então Jesus conhece o coração. Tem gente demais aqui. Toda hora isso, uma multidão seguia ele lá, não parava, a mulher hemorrágica se virou lá e tocou nele com todo esforço lá. Todo mundo tocava nele e não saía nada, não saía nada. Só saiu virtude para uma mulher que tocou nele de todo o coração, porque entendeu que ele era mestre, entendeu que ele era o Senhor. Então você tem que entender isso, gente. Não é só ir para a igreja, você tem que olhar para o Espírito Santo como seu mestre. Aí, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Todas. Não quer dizer que as aflições tem que vir tudo para você não, tá? Livrar é livrar você antes dela chegar para você. Só que isso é através do espírito de sabedoria. Entendeu? Então medita nisso, gente. Medita. Senão vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que você vai ficar tanto tempo dentro da igreja, tantos anos, só problema, vai chegar uma hora que você vai morrer na fé. Tem um monte de gente naufragando na fé, tá? Então, não tô falando que é culpa do povo não, tá? E só Deus, é Deus que vai jogar todo mundo. Se é pastor que não ensina, se é pessoa que não quer nada com nada, aí não cabe a mim falar isso. Mas o que acontece é isso aí, tá? Então, guarde essa palavra no seu coração, tá, gente? Pratica isso. Em o nome do Senhor Jesus. Vai ter outras lives ainda segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui pra gente falar ainda. Tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo como mestre. Mas medita no que foi falado aqui hoje, tá? Estude, que você vai ver como que Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus é nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, grande misericórdia tem o Senhor daqueles que te buscam, Pai. Meu Deus, está escrito que o homem mau não entende o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo, Pai. Os que buscam o Senhor revela a justiça, o Senhor revela juízo, o Senhor revela tudo, meu Pai. Todas as boas veredas o Senhor revela. Pai maravilhoso, revela para nós. Senhor, que através dessa palavra, meu Pai, que o teu espírito de sabedoria, que o teu espírito de conselho, que o Senhor, Espírito Santo, como mestre, possa nos ungir, possa se revelar para nós poderosamente. Meu Deus, repreende toda influência do inferno, tudo que vem para cegar o entendimento, tudo que vem para roubar o teu povo, meu Pai. Roubar o conhecimento, meu Pai, roubar a unção que o Senhor tem para nós. Senhor, assim como o Senhor ungiu aqueles homens no passado, e também os apóstolos, e também muitos hoje, unge, Senhor, o nosso cérebro, Pai. Unge o nosso entendimento, a nossa mente. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. E amém, gente, tá? Guarde essa palavra no seu coração, assista no YouTube depois, ou aqui mesmo, tá? No Facebook, assista. É muito importante, tá? Você ter essa compreensão, tá bom? Para quem tá chegando agora, assista essa pregação depois por inteiro, tá? Gente, Deus abençoe Dona Naildes, Deus abençoe Dona Cristina, Deus abençoe Dona Maria do Socorro, né? Cada uma de vocês aí, né, da Assembleia. Deus abençoe seu Júlio, também um abraço pro senhor, tá? Gente, fiquem com Deus, tá? Vamos todo mundo descansar, porque amanhã é domingo, amanhã estaremos na igreja, para a glória de Deus, tá, gente? Deus abençoe, fiquem na paz. E uma ótima noite a cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém.